É engraçado, Nossa Senhora está escolhendo missionários. Ela está querendo alguma coisa com esse povo. Ela está querendo alguma coisa. Ela quer começar a cobrar, né? Ela está querendo alguma coisa com esses missionários. Bom, o evangelho de hoje todo mundo conhece. É aquele da Anunciação, né? O primeiro capítulo de São Lucas, ele fala sobre a Anunciação. Então, Deus manda um recado para uma mulher: achastes graça diante de Deus. Quer dizer, Deus pede a um anjo que fale isso com uma mulher: achastes graça diante de Deus. E depois ele fala também que a Isabel, que era prima de Nossa Senhora, já muito velha, estéril, estava também esperando uma criança. Então o evangelho de hoje todo ele se monta nessas duas informações. Uma que o anjo dá a Nossa Senhora, e o outro é que ele mesmo fala que uma mulher velha, estéril, estava grávida. Vamos nos reportar no tempo. Vamos nos colocar no tempo de Nossa Senhora. Nossa Senhora era uma mulher judia. Ela conhecia toda a característica da religião judia. Ela foi criada no templo. Ela foi criada com toda aquela doutrina judaica. Nossa Senhora, naquele tempo não existia catolicismo, não tinha nada. Ela era uma judia. Então ela sabia muito bem que para ter a graça de Deus, que Deus somente dá a graça àquela mulher que estiver grávida. A mulher que estiver grávida, ela tem a graça de Deus. Como os judeus até hoje, eles falam isso. A mulher, se não se engravidar, ela não tem a graça de Deus. Nossa Senhora queria ficar solteira e não queria ter filho nenhum. Então ela seria uma desgraçada, não é? E a prima dela, que era estéril e era velha, não tinha a mínima possibilidade de ter ninguém. Então eram duas mulheres sem graça. Porque uma não queria saber de casar e a outra era estéril e velha. Tinha duas coisas que jogavam para que Isabel não tivesse aquela criança que era o João, né? Era estéril e era velha. E Nossa Senhora não queria saber disso. Então, quando o anjo falou com ela assim: achastes graças diante de Deus, Nossa Senhora assustou. Mas que graça é essa? Porque para ela, para a religião judaica, graça era mulher grávida. Era mulher casada. Não era mãe solteira, era mulher casada. Então ela assustou com aquilo ali. Mas como pode acontecer isso, Senhor? Ela pensou racional. Como pode acontecer isso? Se eu não conheço homem nenhum, né? E o anjo insistiu: aquele que nascerá de ti, né, será considerado o Filho de Deus. O Espírito de Deus baixará sobre você. Ela ficou cada vez mais assustada. Ela não estava entendendo nada, porque estava indo contra todos os ditames judaicos. Ela deve ter pensado na hora assim: mas será que Deus está agora brigando conosco? Porque graça era aquela mulher casada. A única mulher no mundo que a Bíblia fala que receber achastes graças diante do Senhor é Nossa Senhora. Ninguém mais, nem homem, nem mulher, ninguém. Somente Maria achou graça diante de Deus. Então naquele momento ela começou a pensar plenamente, ela sabia tudo o que estava acontecendo, ela usava todo o cérebro dela para poder pensar em ser a mãe de Deus. E depois, uma coisa que mais mexeu com o coração de Nossa Senhora: a prima dela era estéril. E a prima dela estava concebendo uma criança na velhice.
Então Deus achou graça em cima da Isabel, mas dentro dos ditames judeus. Quer dizer, aquela mulher que era considerada estéril, ela estava grávida de um menino. Então Deus atendeu um lado e Deus atendeu o outro. Aquilo que para os judeus era uma graça, Deus fez acontecer no seio de Isabel. E aquilo que era considerado uma desgraça, Deus nivelou as coisas e fez com que acontecesse no seio de Maria. Então são duas coisas diferentes. Às vezes a gente acha que o sim de Nossa Senhora foi dado aceitando a missão. Não, ela aceitou aquilo que Deus quis. Como é que nós temos prova disso? Muito simples. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, falou assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus, tanto na terra quanto nos céus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. Muitas vezes Deus programa as coisas de modo que às vezes não completa em nosso coração aquilo, mas é aquela vontade dele. O que Nossa Senhora engrandeceu? Porque se ela achou graça diante de Deus, ela achou graça. O que fez ela ficar confiante naquilo tudo? Ela deu sim naquela situação que ia contra a situação dela. Porque ela se achava na concepção da palavra, desgraçada, quer dizer, sem graça. Ela não tinha graça, mas naquele momento Nossa Senhora se pôs e ela acreditou em Deus. Eu estou cheio de graça, não é? Então aquela beleza daquela continuidade espiritual de Nossa Senhora é muito grande. E depois uma coisa que Nossa Senhora tem certeza que ela pensou, é uma coisa que eu sempre digo para vocês: ter fé em Deus é muito fácil. Ter fé em Deus é muito fácil, todo mundo tem, até o ateu tem. Quero ver Deus ter fé em você. Quando Deus tem fé em você, Deus teve fé em Maria. Achastes graças diante do Senhor, quer dizer, Deus teve fé em Maria. Deus sabia que Maria ia completar, mesmo que fosse contra os ditames racionais dela, ela iria completar aquele pensamento de Deus: eu vou ser a mãe do Salvador. Ela não pestanejou se seria uma mãe solteira nem nada. Nossa Senhora é aquela primeira mulher que fez realmente a vontade de Deus, porque foi tudo contra ela. Não era aquilo que ela pensava. Ela achava que graça é ser casada e ter um filho. Deus atendeu as duas coisas. A Isabel, que era uma mulher estéril, e teve um menino que chamava João. Agora, por que nós sabemos dessas condições? Porque Zacarias, que era o pai de João, ficou mudo. Ele não acreditou naquilo. Ele ficou mudo. José compreendeu. São duas situações que nós temos que pensar nesse Natal, não é? Que é muito importante isso, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje, muito simples de entender o Evangelho de hoje. Muito simples, desde que a gente se reporta ao templo de Nossa Senhora e a gente vê que os judeus hoje pensam que graça de Deus é a mulher estar grávida, tá bom? Graça de Deus é ser pai, tá bom? Então fica o meu recado.